Bom dia, alunos e alunas. Na aula de hoje nós falaremos sobre o sangue Bombém ou falso O. Eu encaminhei para vocês uma pesquisa extra classe, né? Para que vocês pudessem fazer a pesquisa lá no link da reportagem do Fantástico para vocês assistirem. Então a primeira questão pergunta para vocês sobre o que a reportagem trata. Então vocês viram que era sobre uma menina colombiana que havia perdido muito sangue, né, pelo intestino e precisava de uma doação de sangue. E o tipo de sangue dela era um sangue raro, que é o chamado falso O, que é o Bombém. Na verdade, esse sangue Bombém, o Bombay, recebe esse nome devido à sua descoberta ter sido pela primeira vez numa cidade da Índia com esse nome, Bombay, né? E a partir daí é feito um levantamento nos bancos de sangue do mundo inteiro de pessoas que têm esse tipo de sangue que é considerado um sangue raro. Bom, por que é um sangue raro? Porque na verdade as pessoas deveriam ter outro tipo sanguíneo, mas na verdade apresenta uma deficiência numa enzima localizada lá no par de cromossomo 19 do cariótipo, e por não possuir essa enzima funcionando coerentemente, ela, ao invés de apresentar sangue A, B, AB, ela apresenta um falso O. Então vamos entender aqui do que se trata, tá? Então a reportagem trata de uma criança, né, de sangue raro, que não tem essa proteína, por isso ela é um falso O, né, ou sangue Bombay, e achou um doador aqui no Brasil. São poucas famílias que têm doadores com esse sangue raro, tá? Na Índia é uma pessoa em 10 mil, e no resto do mundo é uma pessoa em 100 mil habitantes, certo? Então é extremamente raro. Mas vamos compreender, então, como é que funciona esse sangue falso O. Então, olha, imagine que aqui a gente tenha as hemácias, né, que são as células vermelhas do sangue, A, B, do sangue AB e do sangue O. Então, nós vimos, quando a gente começou a estudar o sistema ABO, que o sangue A, ela apresenta antígenos do tipo A. Antígenos são proteínas, né, que definem aquele tipo de sangue. Então, eu vou usar a própria letra A aqui para vocês verem, ó. Então, é como se aqui, na parede das hemácias, a gente tivesse esses antígenos, né, que definem o tipo de sangue A. No sangue B, a gente vai ter esses antígenos aqui, certo? Que definem o tipo de sangue B. E o AB vai ter os dois. Tá? O AB vai ter os dois tipos de antígenos, ou seja, os dois tipos de proteína que definem esse tipo de sangue. O O não tem nenhum tipo de antígeno, certo? Ele é isento de proteínas que definem o seu tipo. Bom, o sangue A vai ter no plasma sanguíneo anti-B, então não pode receber sangue B. Já o B tem lá no plasma, né, os anticorpos chamados anti-A, porque quem é B não pode receber A. Quem é sangue AB não tem nenhum tipo de anticorpo, então pode receber de A, pode receber de B, pode receber de O, porque O não tem nenhum tipo de antígeno específico, certo? Bom, mas o que acontece então para que a pessoa seja um falso O, ou um sangue Bombay? Aqui do lado a gente tem um desenho do cariótipo. O que é o cariótipo? É um retrato genético dos pares de cromossomos que nós temos em nosso DNA. Então todos nós humanos normais, sem nenhuma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down do nosso coleguinha Rony lá na escola. Então nós normais temos 22 pares de cromossomos autossomos que definem outras características nossas, como a cor do olho, o nosso cabelo, a textura, a nossa cor de pele, o nosso tamanho, entre outras coisas.
E nós temos, além desses 22 pares autossômicos, nós temos 2 cromossomos que são chamados sexuais. No caso de homens, XY, e no caso de mulheres, XX. Então, a gente tem 22 vezes 2 vai dar 44 autossomos, mais 2 sexuais, nós temos 46 cromossomos. Então, seres humanos sem síndrome nenhuma têm 46 cromossomos, sendo 44 autossomos e 2 sexuais. Isso a gente falou na sala, só estou relembrando. Imagine aqui que no par 19, lá no locus gêmeos, quer dizer o quê? O local, né, onde deveria estar localizada a proteína Hzão. Essa proteína Hzão, que pode ser homozigota dominante, Hzão, ou heterozigota, Hzão, lá nesse locus gênico, nesse local onde deveria ter essa enzima, produzindo, né, direitinho esses antígenos que definem, então é esse Hzão, é essa proteína H que faz com que sejam produzidos os antígenos A, os antígenos B para o sangue B e o AB para o sangue AB. Se a pessoa não tem essa enzima Hzão, se ela é Hzinho, ou seja, se ela não tem um H maiúsculo, ela não consegue produzir os antígenos que definem o tipo de sangue A, ou o tipo de sangue B, ou o tipo de sangue AB. Então, não tendo essa proteína, a pessoa, mesmo que a genética dela é de sangue A, é de sangue B, ou de sangue AB, por exemplo, cruzou o pai e a mãe lá, Izão A, Izão B, lembra desses cruzamentos? Mesmo que a genética dela defina como um tipo sanguíneo A, B ou AB, ela não apresenta isso. Então, quando vai fazer um exame de sangue, aparece lá esse sangue falso O, como se fosse um sangue O, mas é um falso O. Então, eu botei uma questão aí também, que foi o que Anne Keren postou no grupo da sala. O tio, o sobrinho fazendo uma pesquisa, pergunta ao tio o tipo de sangue da família. Aí o tio responde, olha, eu e a sua tia somos O negativo e a sua prima é A positivo. Bom, se não tivesse falado de RH, se tivesse falado só do tipo sanguíneo, O pai, O mãe e a filha um tipo A, antes da gente pensar que alguém pulou a cerca ali, né, que a esposa tenha pulado a cerca, tem que se investigar no DNA se ela não tem essa deficiência aí na enzima, né? Se ela tiver essa deficiência, a mãe provavelmente ali, né, ou aliás, a mãe mesmo, né, tendo a deficiência, o sangue dela apresentou O, mas ela é A, na verdade, a genética dela é A. Então, ela poderia ter passado na genética para a filha dela, que é A. Mas como falou de RH, então, neste caso, quem é de RH negativo não pode ter alguém de RH positivo. Então, pai, mãe, RH negativo, filho só pode ser RH negativo. Então, se ela fosse, a filha fosse A, mas fosse negativo, aí sim, provavelmente a mãe era um bombeiro, um falso O, tá? Então, as perguntas eram, né? De que se trata a reportagem de um sangue raro de uma criança colombiana que recebeu um sangue de um doador, né, do Ceará, no Brasil. E no Brasil tem 11 famílias só que tem portador desse sangue raro. Considerando que na Índia é 1 entre 10 mil pessoas e no resto do mundo é uma pessoa para 100 mil pessoas, né? Um caso só para 100 mil. Foi descoberta nessa cidade da Índia, cujo nome é Bombay, né? Bom, testes sanguíneos costumeiros apontam como falso O. Por que isso acontece? Então, por que que isso acontece? Porque provavelmente a pessoa tenha na sua genética um sangue A, B ou AB, mas como ela tem deficiência na proteína H, né, Hzão, aí ela não consegue produzir os antígenos que definem o seu sangue, então ela se apresenta, o resultado do exame se apresenta como falso O. Sobre a outra reportagem,
a gente viu lá os Filhos da Lua, né, que é uma comunidade no Maranhão que tem muitos casos de albinos, né, e aí presume-se que esse caso de albinismo com tanta frequência no Brasil, exatamente nessa localidade, tenha sido porque Dom Sebastião tenha vindo para o Brasil, se relacionado com várias pessoas ali e provavelmente tenha passado o gene ali do albinismo. E isso foi perpetuando, então tem muitas pessoas com albinismo nessa localidade no Maranhão. E eles são chamados Filhos da Lua porque quem tem albinismo, né, não tem a produção da melanina. Então, é exatamente uma deficiência enzimática também, como é o caso da questão do falso O, só que aí é uma enzima, né? A gente tem fenilalanina, tirosina, dopamina para chegar na melanina. Então, se há uma deficiência numa enzima que antecede a produção da melanina, a pessoa pode nascer com albinismo, né? Não produzir a melanina. Então, aí no caso é semelhante, é um caso de genética também, né, por deficiência enzimática. E eles são chamados Filhos da Lua porque não pode sair no sol, justamente pela incidência de câncer de pele, que as pessoas que têm albinismo têm mais propensão do que uma pessoa com a pele normal, com a melanina normal, certo? Então, os Filhos da Lua são exatamente uma comunidade de albinos no Maranhão, que saem mais à noite justamente porque não pode ficar exposto ao sol. Por isso, somente a exposição à lua. Então, são Filhos da Lua. É sobre isso que a gente tinha que tratar nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido.